Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira. Sejam bem-vindos a este novo episódio e hoje vamos falar da nossa desobediente, da nossa Terezinha, Maria Teresa Horta. E é com muita alegria, com muito orgulho, que vos vamos apresentar factos da vida da Teresa que consideramos importantes que sejam falados mais uma vez. E que continua a ser falada. E que nunca deixe de ser falada. Sim. Pela vasta obra que deixa. Pelo legado que nos deixa. Sim. Por todo o exemplo, toda a determinação, todo o foco, toda a voz ativa. E principalmente pelo que ela passou antes do 25 de Abril e pós. Ela já começou com uma infância que não foi muito feliz. Fácil, sim. Acho que a infância da Teresa baseou-se ali na tristeza e no sofrimento, abandono. Não é? Sim, porque o pai era médico, a mãe estava em casa, mas era sempre muito depressiva. Muito depressiva, sim. Não lhes dava a devida atenção. Tanto que ela era a que se sentia menos acompanhada, sim, nesse aspecto, e não é? Menos compreendida. É de salientar aqui a relação conturbada que ela teve com o pai. Sim. E acho que foi através dessa falta de base familiar que a obrigou a sair de casa. Mas uma mulher naquela altura sair de casa sozinha, como Sim. sabemos, não era fácil. Sim. E ela sujeitou-se a um casamento sem amor só para sair de casa. Infeliz, sim. Completamente infeliz, que ela tentou se suicidar porque o senhor trancava em casa, não a deixava ter contacto com o mundo, até lhe escondia o telefone e uma das vezes tentou mesmo pôr fim à vida e acabou por ser internada e esteve mesmo muito perto da morte. Longe da família, não foi? Sim, mas aí já tinha conhecido o atual amor dela, o amor verdadeiro dela, Luís de Barros, sim. Acho que aí foi mesmo um grito de socorro. E foi uma mudança abismal, não é? Na vida dela, se era tão limitada, se bem que a perseguição continuou, porque não deixava de ser um tema, se ela falava do íntimo da mulher, dos poemas eróticos, que era algo que não se podia. Pois não. A mulher não existia, não é? A mulher não existia enquanto pessoa, a mulher era dona de casa. O homem. A mulher era uma dona de casa. Eu, nessa altura, penso que até nos divórcios não havia divórcios, não é? E o homem poderia dispor da mulher como ele quisesse. Sim. Se fosse para bater, era para bater. E eu lembro-me dela contar uma situação. Ela tinha ido votar e não era permitido. A mulher não votava. A mulher não tinha opinião. E então ela não podia votar, simplesmente. A mulher acabava por viver na sombra do marido. O marido é que tomava as decisões e era a sombra do marido. No entanto, a Teresa conheceu o Luís de Barros e foi um amor até ao fim, não é? Até ao final dos dias dele, que ele partiu primeiro que ela. E gostava de ler aqui um poema que ela lhe escreveu ainda estava a restabelecer-se a situação do suicídio. Sim. Que se chama Retábulo. Vamos ouvir? Vamos ouvir. No tom mais escuro, da cor do teu cabelo, busco, com os dedos, a cor dos azulejos. O negro macio dos azulejos negros, onde gravados só figuram anjos. De súbito, pintado, encontro o teu retrato, no retábulo místico de um templo, onde virgens morenas vão bebendo o verde dos teus olhos, de joelhos. Alcanço, louco ao cabo de um chicote, e deixo as mortas nuas e profanas, sangrando desmaiadas, debaixo dos meus pés. Num culto mais cruel, ao anjo que tu és, aí gravado e só, com um sorriso amargo. Que bonito. É preciso ter
ter uma coragem. Eu acho que coragem é uma palavra muito, muito indicada no caso dela, porque Já viste o que ela passou? sim. E nós ainda não falámos aqui, mas depois dela ter sido espancada, aliás, falámos disto no episódio, no nosso primeiro Sim. episódio da apresentação. E ela foi espancada e nem foi quando lançou Foi depois Senhora disso. de Mim. Exatamente, a sim, minha sim. Senhora de Mim. Foi quando ela foi espancada. Exatamente. E foi depois disso que parece que ganhou ainda mais força e que vieram As Três Marias. as novas cartas portuguesas, sim. Exatamente. A Maria Isabel Barreno, a Maria Velho da Costa E a Maria ela, Teresa a Maria Horta. Teresa Horta. O que é que elas tinham em comum? Elas eram as três jornalistas. Uhum. E eram três mulheres com uma voz muito ativa. Eram três mulheres que lutavam. Inconformadas. Sim, e lutavam e não se satisfaziam com o que se estava a passar à volta. Portanto, foi mais uma revolta na altura, não é? Exatamente. Este feito e esta grande obra, e escrita a três mãos, não é? Como é conhecida. Sim, porque em 1972 as mulheres viam a sua liberdade muito, muito limitada. Sim. Portanto, eu acho que a nossa Teresinha é um exemplo para o nosso dia a dia, por tudo o que passou, por nunca se ter resignado, por ter, pela persistência que teve, por tudo o que viveu e pelo ataque e pela perseguição que tinha na altura. Por nunca se ter calado. E nunca se calou. Eu acho que devemos muito à Teresa. Sim, e continuou sempre a escrever até ao fim, não é? E eu gostava também de ler, de citar um poema de outra obra dela, de um livro de poemas que é chama-se Estranhezas, e o poema chama-se Arrebatada. Vamos lá. Eu não quero a ternura, quero o fogo, a chama da loucura desatada. Quero a febre dos sentidos e o desejo, o tumulto da paixão arrebatada. Eu não quero só o olhar, quero o corpo, abismo de navalha que nos mata. Quero o cume da avidez e do delírio, sequiosa, faminta, apaixonada. Eu não quero só o deleite do amor, quero tudo o que é voraz, eu quero a lava. Gostaste? Gostei muito, já conhecia. Isso é das minhas obras preferidas da Teresinha. É difícil não gostar, não é? Eu acho que não há nenhuma obra dela que eu te possa dizer que não gosto. E ela é muito inspiradora e acho que em qualquer obra dela tu tiras sempre dali... Tudo faz sentido. Sim. Tudo faz sentido. E nesta altura, por volta dos anos 70, uma mulher ter esta capacidade de escrever desta forma... Independentemente do que... Porque o mundo caía-lhe. Sim. Ela podia ser presa a qualquer altura. Porque isto era uma blasfémia, escrever assim, não é? E ela nunca se conformou e continuou a escrever com imensas ideias e Até ao fim. até ao Não é? fim dos dias dela. Até este ano, Sim. até dia 4 de fevereiro Ela de até foi reconhecida 2025. pelo prémio foi da BBC. Pela BBC, sim. E faz sentido, porque tu tens aqui uma mulher que é escritora, tens uma mulher que é jornalista, tens uma mulher que se interessou pela política, tens uma mulher que te prova que é capaz de tudo o que um homem é capaz. E se ela consegue, porquê que nós não conseguimos? Eu acho que hoje em dia não há tanta força, não é? Não sei, ela é um Porque acho que nos exemplo enorme. conformamos. Sim. Eu acho que nos conformamos. Temos liberdade até um certo ponto. Também havemos de falar do que está a acontecer com a nossa liberdade. Sim. Um tema num futuro próximo. Sim. Mas acho que nos conformamos muito. Deixamos-nos cair também pela rotina. Aprendemos que... Aceitamos, não é? Acabamos por aceitar. Não contestamos. Muitas vezes o inaceitável. E acho que cada vez mais, ao estarmos-nos a calar e estar a aceitar o que os outros impõem por nós,
estamos a cair numa espiral que não Sim. nos leva a lado E é nenhum. algo que não podemos permitir, não é? Não podemos dar-nos como satisfeitos. E já reparaste que ela viveu mais 50 anos depois Sim. do 25 de Abril, não é? Exatamente, mais 50. Mais 50, sim. E a força que aquela mulher teve antes do 25 de Abril, Sim, onde tudo era proibido. Onde tudo era proibido, onde tu não podias ter voz. Hoje em dia temos voz e não a aproveitamos. sim. Portanto, Nós estamos a aproveitar. nós, sim. Mas na generalidade. Sim, e também da forma que se pode chamar aproveitar. E eu acho que queremos um bocadinho passar também essa mensagem da luta pela liberdade de expressão, de género, Pela igualdade. pela igualdade, sim. Se as pessoas entenderem esta mensagem, nós já ficamos muito felizes. Sim, e é disso que vamos querer falar. Nos próximos episódios. Sim. Portanto, Espero que tenham gostado. esperamos que nos continuem a acompanhar no Instagram, No Spotify. no YouTube e vemo-nos para o próximo episódio. Beijinhos. Obrigada!